E o Clube de Regatas do Flamengo coloca na mesa do Red Bull Bragantino proposta de 60 milhões de reais por Léo Ortiz e Juninho Capixaba. O Flamengo ainda cogita envolver Mateuzinho e o atacante André na negociação. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês. Situação envolvendo, o lateral esquerdo Matias Vina. A Roma dificulta nesse momento as negociações com o Flamengo e o Flamengo vai com tudo para cima do Red Bull para trazer os dois atletas para o rubro-negro carioca. Vou falar também sobre a situação envolvendo Everton Ribeiro. Everton Ribeiro aceitou renovar o contrato com o Flamengo por mais um ano, mas porém com algumas metas a serem estabelecidas no contrato. Se essas metas forem batidas, o contrato de Everton Ribeiro seria renovado de forma automática. Só que até o momento o Flamengo ainda não respondeu ao meio-campista Everton Ribeiro, que tem contrato com o Flamengo só até o próximo dia 31, neste domingo. Ou seja, a partir de segunda-feira, Everton Ribeiro já está sem contrato com o mais querido Brasil. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Então não perde nada, já cola comigo, dá essa moral pra gente. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marutaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Eu já começo falando sobre a situação envolvendo Everton Ribeiro. A situação do Everton Ribeiro é o seguinte: na última quinta-feira aconteceu, posso dizer assim, uma reunião para resolver, para todos os empecilhos que tinham envolvendo as negociações com o Flamengo. Everton Ribeiro, como a gente já vinha trazendo aqui para vocês, o Flamengo teria dado um ano a Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro pede 2 anos, daí então o Everton Ribeiro topou fechar com o Flamengo por mais um ano, porém com algumas metas que seriam inclusas no contrato de Everton Ribeiro de um ano. Caso realmente Everton Ribeiro bater essa meta, daí então o contrato de Everton Ribeiro seria renovado de forma automática. A mesma coisa que aconteceu com o Davi Luiz em 2022 para 2023, que no caso o Davi Luiz teve seu contrato aí renovado, tá tendo seu contrato renovado até o final de 2024. Só que segundo as informações, nesse exato momento, o Flamengo ainda não respondeu a contraproposta e a situação ainda não foi definida. Ou seja, Everton Ribeiro tem contrato com o Flamengo até esse domingo, até o dia 31, nesse domingo. A partir da próxima segunda-feira, Everton Ribeiro está sem contrato, ou seja, sem trabalho, não tem mais contrato com o Flamengo e pode assinar com qualquer outra equipe, livre, totalmente livre, deixando o Flamengo. Vamos ver como deve acontecer, se o Flamengo ainda vai responder essa contraproposta de Everton Ribeiro, se vai deixar finalizar essa situação e deixar Everton Ribeiro ir para outro clube. Tem clubes interessados em Everton Ribeiro, sim, como Cruzeiro, Internacional, São Paulo, Fluminense, Corinthians, mesmo apesar da situação envolvendo alguns clubes financeiramente, mas existe sim interesse desses clubes. Nesse momento, apenas Cruzeiro e Internacional fizeram propostas oficiais ao jogador, mas enfim, o jogador quer continuar no Flamengo. E agora vamos aguardar a resposta do Flamengo, se realmente Everton Ribeiro continua ou não continua no nosso Mengão queridão. Gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro, você realmente gostaria de ver Everton Ribeiro continuar jogando no nosso Mengão queridão, ou realmente o Flamengo deveria liberar Everton Ribeiro para outra qualquer equipe aí? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, vamos mudar de assunto, vamos falar sobre o próximo jogo do Flamengo, porque a estreia do Flamengo pelo Campeonato Carioca já está marcada para o próximo dia 17 de janeiro. E nesse exato momento, o Flamengo vai fazer um jogo fora do Rio de Janeiro. Acontece na Arena Amazônia, em Manaus. E para essa partida já foram mais de 40 mil ingressos vendidos para o duelo contra o Audax. A torcida do Flamengo já comprou mais de 40 mil ingressos. Lembrando, como eu já falei, esse jogo acontece na Arena Amazônia, lá em Manaus. Lembrando que o Maracanã fechou as portas para reformar o gramado para a próxima temporada. Desse modo, o estádio ficará cerca de 35 dias em manutenção, com programação para retorno às atividades a partir de fevereiro. A primeira partida do Templo Sagrado, inclusive, deve ser um clássico: Vasco e Flamengo, pela 6ª rodada
do estadual, beleza? Bom, então tá aí, a torcida realmente promete, né, chegar e marcar presença e apoiar o time em seu primeiro jogo oficial de 2024. Lembrando que depois dessa partida, o time principal do Flamengo, né, o elenco principal, viaja para os Estados Unidos, aonde tem amistoso marcado contra o Orlando City, e durante esse período, essa passagem nos Estados Unidos, a equipe, né, pode dizer assim, alternativa, uma equipe alternativa, mais precisamente o Sub-20, que vai assumir a segunda, terceira e quarta rodada do Campeonato Carioca. Bom, vamos mudar de assunto e vamos falar sobre reforços do nosso Mengão queridão, porque a Roma da Itália vem dificultando a vinda de Matias Vinha para o mais querido do Brasil. O Flamengo já parte para plano B. Vou falar sobre esse plano B do Flamengo, mas nesse momento, né, Matias Vinha aceitou retornar ao futebol brasileiro para jogar no Flamengo. No entanto, a Roma, detentora dos direitos econômicos do atleta, pede 10 milhões de euros, 53 milhões de reais para vender o atleta, valor considerado alto pelo mais querido do Brasil. O Vinha vale, Rick, esse valor? Vale 10 milhões de euros? Sim, sem dúvida nenhuma. O Vinha vale, só que o Flamengo não pretende pagar esses 10 milhões de euros, tá? Eu vou ser sincero aqui para vocês, vale sim. O Flamengo planejou pagar 7 milhões de euros. Pronto. Foi esse que o Flamengo planejou pagar, que daria em torno de 37 milhões de reais, né, na contratação de Vinha. Desse modo, o rubro-negro tenta negociar com o time italiano para baixar os valores e acertar a chegada do lateral esquerdo. Caso não consiga, o mais querido possui uma carta na manga, no caso, Juninho Capixaba. E nesse exato momento, o Flamengo, vendo que realmente a Roma da Itália segue irredutível pela liberação de Matias Vinha por 7 milhões de euros, uma vez que não quer baixar de forma nenhuma o valor de 10 milhões de euros, é 10 milhões, bateu o martelo e pronto. 10 milhões de euros para a gente negociar o lateral esquerdo Matias Vinha. Nesse momento, Matias Vinha, posso dizer assim, né, se tornando, né, uma contratação distante, o que seria tão próximo, agora ficando distante em relação à Roma, não ao jogador. O jogador aceitou, topou o projeto Flamengo, tudo para vir reforçar o mais querido do Brasil agora em 2024, só que a Roma não aceita reduzir o valor de 10 milhões de euros. É 10 milhões e ponto final. Sendo assim, o Flamengo sinalizou com uma proposta de 60 milhões de reais ao Red Bull Bragantino por 2 jogadores. O clube carioca quer a contratação de Léo Ortiz e Juninho Capixaba, e não descarta, inclusive, envolver Mateuzinho no negócio, ou até mesmo também a situação envolvendo o atacante André, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco sobre a situação do atacante André. Mas nesse momento, o Flamengo está convicto e já fez a proposta oficial ao Red Bull Bragantino, 60 milhões de reais. Lembrando que o Red Bull vem pedindo 10 milhões de euros pelo zagueiro Léo Ortiz, 53 milhões de reais. Agora o Flamengo vai e arredonda esse valor, na verdade, né, faz uma arredondada, 60 milhões de reais pelos 2 atletas, lateral esquerdo Juninho Capixaba e também o zagueiro Léo Ortiz. Situação envolvendo Mateuzinho, né, o Flamengo cogita envolver o Mateuzinho, né, levar o Mateuzinho para o Red Bull Bragantino, envolvendo nesse negócio, e até mesmo o atacante André, que está emprestado ao Estrela Amadora de Portugal. O contrato do jogador acaba lá em Portugal, o jogador já vai e defender as cores do Red Bull Bragantino. Esse é um negócio que o Flamengo está fazendo nesse momento para conseguir a contratação desses 2 atletas. Lembrando que tanto o Léo Ortiz como também Juninho Capixaba são titulares absolutos da equipe paulista. E nesse momento, a chegada de Mateuzinho, essa negociação, o Mateuzinho sendo envolvido, o Red Bull até se animou. Agora a gente vai ver como deve acontecer, né, a resposta do Red Bull, se realmente vai ceder, né, nesses modos para o Flamengo contratar esses 2 atletas, Juninho Capixaba e Léo Ortiz. Vale lembrar que o Flamengo tinha dado uma parada nas negociações por Léo Ortiz, justamente por conta dos valores pedidos pelo clube paulista. O jogador até vem tentando convencer o clube paulista a reduzir as cifras para o jogador vir para o mais querido do Brasil, uma vez que Léo Ortiz já aceitou o projeto do Flamengo, assim como Matias Vinha, só que os clubes que são irredutíveis, seguem irredutível nesse momento. Claro, cara, o Flamengo foi lá, pagou, né, 16 milhões de dólares à vista
por Nicolas de la Cruz. Os caras não vão querer facilitar a coisa para o Flamengo. Não vão querer, tanto o Red Bull como também o Roma da Itália. Então assim, nesse momento, com as dificuldades pela contratação de Matias Vina, o Flamengo agora parte para o plano B, que é esse plano B aí. 60 milhões de reais, um Mateuzinho, ou talvez até mesmo o atacante André sendo envolvido nessa negociação para o Flamengo trazer Juninho Capixaba e Léo Ortiz para o mais querido do Brasil. E eu, é claro, vou estar sempre focado para deixar você sempre muito bem atualizado de tudo o que acontece no nosso mais querido Brasil. Mas fica ligadaço no canal, não perde nada, tá? A gente vai estar sempre aqui atualizando essa situação. Para você que ainda não é inscrito, dá essa moral pra gente, inscreve no canal, ativa o sino, deixa teu like e não esqueça de compartilhar esse vídeo com essa nação maravilhosa. Valeu? Bom, mas o de agora foi isso. Vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Forte abraço a todos, até mais, saudações rubro-negras.